pessoal, já de volta. E o pessoal, as pessoas continuam aqui falando com a gente aqui. Ô, Marcos Habib, tô sumido não, cara. Eu tô aí, rapaz. Tava de férias. Tá? Você sabe onde fica Nova York? Pois é. Sabe onde fica Moscou? Não tive em lugar nenhum desse. Eu fiquei em casa mesmo, né? Esse tempo todo em casa. Porque eu acho que vão me convidar para fazer dar um pequeno passeio depois do carnaval, e eu vou ter que aceitar, né? E aí eu fiquei mesmo em casa. A situação foi ficar em casa. Gente, nós saímos nessas férias, aí foram exatamente 30 dias, do dia 15 de dezembro até hoje. Muita coisa aconteceu, além do Natal e do Ano Novo. E aí não poderia ser diferente, eu tenho que abrir o programa de hoje, meu primeiro programa do ano, 3 anos de TV diário, meu primeiro programa de hoje. Tinha que trazer Vanderlei Pérez para a gente fazer uma análise sobre esses últimos 30 dias, o que aconteceu, porque já entrou as águas da Imperatriz, já não é mais SEDAI, o prefeito continua, e a chuva continua, enfim, o que mudou nesses últimos 30 dias, de Natal e Ano Novo, 23 para 24. Vanderlei Pérez, bom dia. Bom dia, Hélio. Antes de mais nada, né? Parabéns pelos 3 anos de diário. Você já está aqui bastante acostumado com a nossa forma de trabalhar, né? Então já é um dos nossos, né? Já era um dos nossos antes de estar direto no jornal. A gente está sempre ligado naquela época de Rádio Teresópolis, né? A gente sempre teve parcerias, mas aí você sentiu realmente como é que funciona o diário por dentro, né? E vamos tocando aí, 30 dias depois da sua saída de licença, né, do seu recesso de imprensa, né? Já temos recesso no judiciário, recesso no parlamento, o recesso de imprensa também é importante. Eu estou fazendo uma reforma lá em casa, né? E tem coisas que eu estou tirando de papel velho, enfim. E eu tenho muita coisa guardada. E coisas que eu ainda não botei em quadros, que eu tenho que botar, que eu tenho que arquivar. E eu achei umas matérias do Jornal Diário, eu e você, apresentando um programa da Rádio Teresópolis, ao vivo, na Travessa Portugal. Que coisa, hein? Na inauguração da sede do Diário ali, né? A gente teve um período na Travessa Portugal. Na verdade, a gente vem fazendo, eu também, claro, eu olho muitos jornais antigos, Gazeta, Teresópolis Jornal, o Teresópolis, jornal lá de antigamente, né? Mas eu me surpreendo, às vezes, com umas notícias que eu encontro no próprio Diário, que foi criado em 1988, 35 anos atrás. Eu leio com atenção coisas que eu escrevi, relendo e conhecendo essa informação que para mim já era esquecida. Interessante como aconteceram coisas do Arco da Velha em Teresópolis que eu fico meio que na dúvida se é verdade mesmo, como é que foi isso, como é que foi essa história, né? Porque a gente guarda muitas informações e algumas ficam meio que adormecidas. A gente tem que reler e reinterpretar aquele período ali, e aí a gente vê, né, que coisas assim inconcebíveis, né, aconteceram, e a gente vai sempre uma tragédia atrás da outra, um problema atrás do outro, uma situação de desânimo, de ânimo também, né, atrás da outra, e a gente vai tocando a vida assim. E é assim que a gente começou o janeiro, é assim que a gente viveu esses 30 dias, onde a cidade... onde as coisas, né, mudaram um pouco. Os problemas só estão entrando, né, a fila só está andando para dar um desfecho, que os desfechos vão ser bem diferentes do que muita gente imagina, mas é apenas um passo a mais na fila. Entramos no ano da eleição, finalmente, né, daqui, em março agora é o prazo das filiações partidárias, onde vai se ver mesmo quem é que tem garrafa para vender, né, quem tá no... O que o cara quer, se é candidato mesmo, porque dependendo do partido que o pretenso político, o pré-candidato hoje entre, ou mude, né, isso vai afetar as possibilidades de apoio dele, né? Então, tudo isso vai ocorrer já em março, e daqui a 2 meses, né? Então, o tempo está andando e a gente vai ter um ano bastante animado, esse 2024. Vanderlei, água. Não adianta a gente falar mais que água, a SEDAI, águas da Imperatriz é ruim, ou águas da Imperatriz é boa, SEDAI foi boa, ou SEDAI foi ruim. Porque isso acabou. Agora é águas da Imperatriz e a SEDAI está saindo. A grande discussão nesse metade de ano passado aí,
que já vinha já de bastante tempo, desde 2015, quando a Justiça deu uma sentença mandando que a Prefeitura substituísse a SEDAI por uma outra empresa licitada, né, em processo de outorga da água, e a Prefeitura não vinha conseguindo fazer isso, porque a lei orgânica dizia que tinha que passar pela Câmara antes, e sempre passava pela Câmara tinha a questão da dificuldade. Essa dificuldade o Tricano teve, foi quem iniciou esse processo de venda da água, foi o Tricano, em 2015, em 2016, às 17, cumprindo a sentença de 2 anos antes, que era uma necessidade de cumprir ali, e de lá para cá vem tendo várias dificuldades, até que a Prefeitura encontrou uma parceria na facilitação para a licitação, que foi do próprio Ministério Público e da Justiça. A Justiça teve uma parcialidade nessa vontade de se fazer a licitação. Né? Claro que eu já vi algumas decisões, inclusive as decisões do Carlos Basílio, onde ele aponta que faça isso, isso e isso, observando a regularidade, observando ou seja, observando o processo. Mas que no próprio processo ele percebia que não estava sendo observado, porque essa licitação foi uma coisa muito muito estranha, né? Desde as audiências públicas que não foram públicas, os editais viciados, né? Isso quem diz é o Tribunal de Contas do Estado, que tem uma ação do tribunal no sentido de tornar sem efeito a licitação. Então, ou seja, tudo aquilo que a concessão da água, a venda ocorreu a partir de terem da empresa ter obtido as vitórias, a empresa e a prefeitura ter obtido as vitórias em Teresópolis. Então, mas todas essas ações podem ser reformadas no tribunal. E todas estão lá há 2, 3 meses, o processo está na gaveta, não está andando. Mas esses processos, uma hora, andam. Né? Então, a partir do momento que eles andarem, a Justiça pode ser que tenha um novo olhar. E é normal que o tribunal, a segunda instância, corrija algum erro que tenha na primeira instância. E quando não acontece na segunda instância, pode acontecer na última instância, e no caso aí tem mais uma instância, um processo desse pode chegar até o próprio STF, né? Então não é apenas chegar no Tribunal de Justiça do Estado e no Tribunal, e no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né? Então pode ir também para o STF, então nós temos briga para muito tempo aí. É claro que essa venda da água foi feita de forma atabalhoada, foi feita de forma irregular. Pode-se dizer até que houve certa fraude no processo, porque se a audiência pública é para o público participar e não teve a possibilidade do público participar, é uma fraude no processo. Nós podemos ver assim. É uma regularidade no processo que é comparada à fraude. Mas aconteceu. E é assim que essas empresas vêm se estabelecendo ao longo do Brasil. Né? Nós temos aí exemplos de cidade onde foi tudo amalucado, o prefeito fez um conluio com a empresa de água lá, vendeu a água ao arrepio da lei, com tudo escondido, com gente cercando a prefeitura, fechando, fazendo licitações escondidas. Tudo isso aconteceu ao longo do Brasil. E essas empresas depois ninguém tira do lugar, porque tem corpo de advogados muito fortes, né? São pessoas especializados nisso, né? Em fazer a coisa embrulhar, e como a licitação é de 25 anos, quando vê, às vezes, algumas dessas decisões onde vai se fazer justiça, onde vai corrigir o erro da justiça que não atuou na primeira instância, vai acontecer 20, 25 anos depois, quando está na hora da empresa entregar já a concessão para outra ganhar. Ou seja, então, é Brasil, infelizmente, né? Nós temos aí... O Rui Barbosa dizia que a justiça lenta não é nada mais do que injustiça, né? A justiça está tardia, né? Então, você tem um problema na justiça, onde você aponta que depende de uma decisão clara e objetiva, e ela não acontece no prazo hábil, isso é injustiça. Nós tivemos agora um exemplo de justiça em Teresópolis, quando a Câmara derrubou um decreto ilegal do prefeito. Esse prefeito aí é um idiota, porque fazer um decreto para derrubar uma lei municipal, isso é de uma imbecilidade, é de uma falta de orientação jurídica muito grande, porque tudo tem a sua instância. O decreto é para regulamentar uma coisa que é do seu interesse. É como você fazer uma obra no quintal do vizinho, né? A lei municipal é de competência do legislativo, né? Pode ter até uma mensagem de lei do prefeito, uma sugestão de uma lei, a legislatura vai fazer cumprir aquilo na íntegra, ou fazer algumas pequenas alterações e vai aprovar. Mas não precisa ser de iniciativa dos vereadores, mas a lei é do legislativo. Então, esse prefeito aí cometendo um ato arbitrário e achando que ia conseguir enganar, e as pessoas não conseguiu, então, ou conseguir uma decisão na justiça daqui a 6 meses, 1 ano, daqui a 2 anos, ele vai... joga a lei orçamentária do ano
no lixo e faz um decreto dizendo que vai aproveitar a lei do ano passado, mas não diz baseado em que lei, em que sustentação. Ele não tem sustentação nenhuma para derrubar a lei orçamentária a partir de um decreto. E a Justiça, em menos de 24 horas, deu a liminar e em menos de outras 24 horas manteve a liminar e a coisa ficou por isso mesmo. E não há o que fazer no tribunal, uma coisa que poderia ficar mais 1 ou 2 meses, até porque ele queria usar durante um mês o orçamento do ano anterior, né? E nem isso a Justiça deixou. Ou seja, isso é Justiça, né? Injustiça seria uma coisa que está óbvia, está escrito em um monte de lugar, e nem precisaria estar escrito que um decreto não derruba a lei municipal. Por que o juiz demora 2 meses, 3 meses, 1 ano para escrever embaixo que isso é fato e consertar um erro que pode prejudicar muitas pessoas, prejudicar inclusive a relação dos poderes, né? Então, ou seja, essa demora para a Justiça é muito ruim. E essa demora vai fazer com que essa empresa, que está aí a partir de um processo atabalhoado, um processo de licitação atabalhoado, numa concessão em grande prejuízo para a cidade, vender essa água por 300 milhões de reais é um desastre, porque o município vai pagar mais à frente, muito mais que isso, pelo patrimônio da SEDAI na cidade, né? Esse pagamento de 170 milhões, né? Ou 117 mesmo, pelo patrimônio da SEDAI, ele vai ser reajustado, é um preço simbólico que eles arranjaram para poder vender água logo, mas já tem processo no sentido de que isso pode chegar a 500 milhões, né? E se fosse vender por um preço justo, a gente pode falar em mais de R$1 bilhão que valeria o patrimônio da SEDAI no município. Não é coisa à toa. A SEDAI tem mais de 1% do território urbano, do território do município, de 800 quilômetros. Porque todos os mananciais são protegidos, né? A estrutura, não é só a estrutura, tem o patrimônio mesmo da empresa, que para ser usado por alguém tem que pagar o preço justo, né? Então, ou seja, a gente pode estar herdando aí criando uma nova dívida impagável, que nós vamos ter problema com ela para os próximos 2 ou 3 governos seguintes, né? Mas é fato concreto, não se tira a empresa que está de uma hora para outra, como não se pôde tirar a SEDAI de uma hora para outra quando o juiz deu aquela decisão. Lembra disso, né? Para sair em 24 horas, o tribunal diz, não é assim, vai ter o risco da descontinuidade da prestação de serviço. E hoje o risco de descontinuidade é tirar essa empresa que está aí. Então nós temos, é uma realidade, essa empresa vai ficar por alguns anos, ou até pelo contrato inteiro, e lá na frente, certamente, muito lá na frente, vai se decidir que não podia ser feito, que havia irregularidade sim na licitação, como todos nós vimos, e isso está escrito em papel dentro dos processos em recurso. Aí Inês é morta, né? Aí Inês é morta. Olha só, começa a chover novamente, a Isla já deu uma caminhada aí, levou guarda-chuva, senão ela estraga a chapinha, né? Mas ela já tem matérias, daqui a pouco você vai saber mais sobre as chuvas na sequência do nosso programa, quando chegar o boletim. Eu tenho aqui uma opção de gente participando do programa, mas eu preciso voltar. Ia falar? Essas chuvas, inclusive, são chuvas muito complicadas, né? Está chovendo. Não, as chuvas de janeiro, né? Que você vê, está chovendo há praticamente uma semana. Chuva e sol, e chuva com pancada de chuva, né? Não é aquela chuva de inverno, ou então a chuva de novembro, que é aquela pancada única no fim do dia, né? Essa chuva intermitente ao longo de uma semana, ela é a chuva de barreira, é a chuva de desabamentos, não é só de alagamento. É uma chuva, tanto que a metade das chuvas, o período de chuva nosso demora 6 meses, vai de novembro a março, de chuvas fortes. E nesses 6 meses, a metade das chuvas ao longo de 6 meses acontece no mês de janeiro, a outra metade nos outros 5 meses. Então, ou seja, é um mês de muitas chuvas e chuvas perigosas com risco de tragédias. Olha só, tem imagem chegando aqui, chegando agora, Vanderlei, imagem até forte aqui, hein? A situação, está chovendo, eu vou mostrar já para vocês, ali no Pedrão, a nossa Isla está lá, muita gente, sem atendimento, seria para matrícula nas atividades da Secretaria de Esportes. Mas vocês querem ver, eu tenho imagem aí, uma imagem que chegou para a gente. Não tem nada a ver com a água, né? Nada a ver com a chuva. Não, nada a ver com a chuva. São pessoas que vão lá atrás de um serviço. E é muita gente lá,
e inclusive pessoas passando mal. Deve ter 2 ou 3 pessoas atendendo, né? Esse prefeito faz isso. Ele quer fazer a selfie, né, como realizado, fazer um evento onde envolve 200, 300 mil pessoas, inscrição, inclusive, você tem que colocar todo o efetivo da secretaria, inclusive dando apoio, né, de outras secretarias para as inscrições, que não é nada demais. Essas inscrições para esses cursos da escolinha do Pedrão não são coisas que depende de ficar 1 hora, meia hora na fila para resolver, como se fosse como uma conta atrasada da Enel que vai pedir a religação. Essas coisas são demoradas, né? Ali não, é só pegar o nome e liberar, mas tem que ter gente para isso. E não colocaram, o problema aí foi que não colocaram gente para fazer atendimento. Eu já estou com essa imagem pronta, a hora que estiver pronta, minha vez, Gilberto. Quem é o secretário de esporte, Wanderlei? Eu te confesso que eu não sei. É um que era... Ele era um das 4, ou eu não sei se era sub na Secretaria de Esportes, né? Eles arranjaram um substituto naquela necessidade urgente de tirar todos os secretários ligados aos vereadores, né? Aí saiu uma secretária, que eu não lembro, Gisele, né? Então a pessoa, tinha uma pessoa como Gisele que assumiu o lugar da secretária indicada da Érica Marra, aquela vereadora comida lá atrás, que está andando na linha com o prefeito. Oi? Comercial rapidinho, a gente volta já, estão me pedindo aqui para chamar o comercial. E a gente volta rápido. Só que está em cima da hora, hein? Eu tenho essas imagens chegando e tem uma série de fotografias aí que o Wanderlei mandou pra gente. Comercial rapidinho.